Vamos fazer aqui hoje a anodização do alumínio. Esse procedimento ele permite que o alumínio receba cores e aí dá um aspecto melhor e também protege o alumínio contra o processo de corrosão. Vamos fazer agora o procedimento de limpeza da peça de alumínio em uma solução de soda cáustica, o hidroxódio, a 40%. Então a peça vai ser introduzida na solução e o hidroxódio então vai fazer a limpeza de sujeiras de origem de graxas ou óleos e também vai permitir que a superfície receba a anodização de uma forma mais perfeita. Ele vai ficar aqui imerso na solução por volta de 3 minutos. Bom, aqui vamos ver o sistema de montagem. Nós ligamos aqui no aparelho, que é uma fonte de corrente contínua. Essa fonte pode ser também uma bateria, pode ser uma fonte que é usada como carregador para celulares, para notebook. E aí nós vamos ligar no polo positivo, que é o ânodo, as nossas peças que nós queremos anodizar. Lembrando que na eletrólise o ânodo é o polo positivo, onde vai acontecer a oxidação da peça. Então nós temos aqui as peças de alumínio ligadas a esse polo positivo. Nós vamos fazer com uma peça pequena de alumínio e com um copo de alumínio também. Essas peças elas estão presas em um fio de alumínio. Esse fio de alumínio ele não vai interferir como reagente no processo de eletrólise. Então por isso a escolha do fio de alumínio. Então tanto a peça pequena quanto o copo estão presas a esse fio de alumínio que será o nosso condutor. No fundo do recipiente nós colocamos um outro eletrodo, nesse caso de cobre, que vai estar ligado ao polo negativo, que é o cátodo. Então no fundo de cada recipiente nós temos esse eletrodozinho, que pode ser de outros elementos também, como o caso do chumbo ou o próprio alumínio. Nesse caso a escolha pelo cobre é devido ao potencial de redução do cobre ser bem maior que o alumínio, fazendo com que ele ocorra a redução nele. Bom, agora nós vamos adicionar uma solução de ácido sulfúrico que foi preparada com 200 gramas de ácido para cada litro de solução aquosa. E aí essas peças vão ficar imersas nessa solução de ácido sulfúrico. Bom, agora com o esquema montado, nós temos a peça de cobre no fundo do recipiente, que está no polo negativo, a peça de alumínio colocada no polo positivo e as peças estão imersas em solução de ácido sulfúrico na concentração de 200 gramas de ácido para cada litro de solução. E agora vamos ligar então o aparelho e vamos aplicar uma tensão. Aqui nós estamos aplicando 3,07 ampere e vamos deixar funcionando aqui por um período de 1 hora. Então já dá para perceber a reação acontecendo, tem um desprendimento de gás e aí temos que tomar cuidado que esse gás ele é irritante, então não dá para fazer em um ambiente que seja fechado. Aqui no laboratório a gente utiliza uma capela exaustora. Caso esteja fazendo um ambiente que não tenha, o ideal é que você use num ambiente mais arejado. Então, passado o tempo de 60 minutos, nós vamos desligar então o aparelho, que deu uma queda pequena na intensidade de corrente, caindo para em torno de 2,74 ampere, e a peça aqui então está sendo anodizada. Então nós podemos observar a reação acontecendo com esse borbulhamento de gás bem intenso. Então agora nós vamos desligar o aparelho e vamos para a próxima parte, que é colocar a cor na peça. Bom, agora vamos aplicar o corante, mas dá para perceber nitidamente a mudança de coloração na superfície com uma peça levemente fosca. Caso a gente queira a anodização com brilho, então o ideal é que essa peça tenha sido polida antes do processo de anodização.
Bom, aqui o corante que nós vamos usar é o corante amarelo alimentício. Esse corante é usado então em vários alimentos. E aqui nós colocamos um pouco dele dissolvido em água e o copo então foi molhado com esse corante. Então já dá para ver bem que o copo pegou toda a cor, tanto na parte interna quanto na parte externa. E uma prova que a anodização funciona, que a asa que ficou fora do processo de anodização, ele não pega cor. Então agora nós vamos aquecer essa peça imersa na solução com o corante, para que os poros possam ser fechados e a cor fique aprisionada nos poros. Bom, agora o copo ficou então em aquecimento. Devido ao tamanho do copo, nós utilizamos um banho termostatizado com a cuba, que era o recipiente de vidro que a gente conseguiu para que coubesse o copo. Mas esse procedimento poderia ser feito diretamente numa chapa também, utilizando um becker, se fosse uma peça um pouco menor. Nesse caso da anodização do copo, nós utilizamos uma solução de hidroxódio para fazer aquela limpeza inicial, que acaba fazendo com que o copo tenha um pouco do seu brilho ofuscado. Então o copo ele ficou com o brilho fosco. Se quisermos um brilho mais intenso, o ideal é que não seja feito esse processo com hidroxódio e a peça seja apenas polida com lixas bem finas. Aí então o copo ou outro objeto com esse brilho bem intenso, quando fizer a anodização, ele também vai manter esse brilho mais intenso. Então nós vamos deixar aqui nesse aquecimento até o ponto de ebulição por 30 minutos para o fechamento dos poros. Após esse tempo, a peça está pronta. Finalizando aqui, o nosso copo está pronto, anodizado, menos a asa que ficou fora do processo. Inclusive foi de propósito para a gente poder perceber essa diferença mesmo. Onde não é feita a anodização, a cor não pega. E aí nós temos nosso copo que foi colorido por anodização. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.